Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um ministério comprometido com a edificação do corpo de Cristo, um ministério a serviço dos filhos de Deus, a serviço da Igreja de Jesus Cristo, portanto, sempre ministrando uma palavra clara, uma palavra fundamentada na Escritura, sobretudo no Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento, que é a base em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é edificada. Eu quero abrir o programa desta manhã lembrando a cada um de vocês a respeito da nossa 9ª conferência teológica que acontecerá no mês de outubro, no mês que vem, nos dias 18, 19 e 20. Serão 3 dias, na verdade 4 reuniões em 3 dias, com profundas ministrações a respeito de um livro que de fato tem sido colocado de lado por muitos nesses últimos dias. O Apocalipse revelado, uma visão quadridimensional da vitória do Cordeiro e de sua esposa. Será uma conferência de caráter teológico e de caráter também escatológico. Nós vamos fazer este casamento, não somente tratar da escatologia ali naquele livro, mas vamos tratar com fundamentos teológicos, demonstrando a obra de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus, como Deus vem se revelando e por fim se revelará cabalmente ali no Apocalipse, desde a eternidade passada, no início do grande conflito cósmico entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Como que nessa longa história, Deus, ele se projeta na história e então ele vai vencendo o mal para que por fim ele venha a vencê-lo cabalmente e ser glorificado em todo o universo. Portanto, você e a sua família, os seus amigos, vocês não podem perder essa grande conferência de uma envergadura teológica e escatológica como jamais nós fizemos aqui no nosso ministério. Portanto, coloque na sua agenda dias 18, 19 e 20 do mês de outubro do mês que vem. Será uma sexta-feira, um sábado e um domingo. Na sexta-feira, às 19h30, a primeira ministração. No sábado, pela manhã, às 9h, a segunda reunião. E então, às 19h30, à noite, a terceira reunião. E no dia 20, no domingo, pela manhã, às 9h, a quarta e última ministração, a quarta e última reunião. Portanto, se prepare, se planeje para que na ocasião vocês estejam conosco recebendo da parte de Deus. E eu tenho plena convicção que todos quantos vierem a esta conferência serão não somente enriquecidos do conhecimento da palavra de Deus, mas sobretudo terão as suas candeias mais e mais ali supridas com azeite, para que possamos no dia da segunda vinda de Cristo estarmos nós iluminando, cheio do Espírito, cheio da palavra, como aqueles que estarão preparados para reinar com o Senhor. Será de fato uma conferência maravilhosa e desde já nós contamos com a presença de todos vocês. Vamos pegar a palavra de Deus neste momento. Queremos dar aqui continuidade às ministrações do grande tema que temos tratado, porque temos falado já há algum tempo a respeito da doutrina apostólica, a sã doutrina, levando em consideração, estabelecendo como premissa de que a igreja, e aqui eu me refiro à verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela tem sido, na verdade, edificada e ela será, por fim, edificada na base dos ensinamentos dos apóstolos, que nos legou aqui essa revelação desde Mateus até o Apocalipse, que é o Novo Testamento. E, portanto, quando falamos da doutrina apostólica, estamos falando de temas que aqui nos foram ministrados, aqui nos foram legados e que os filhos de Deus
precisam conhecê-los, conhecer esta revelação, conhecer esta verdade, para que, conhecendo, tenhamos nós a possibilidade de nos projetarmos numa experiência profunda, como está em Romanos no capítulo 12, versículo 3, que nós devemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é por isso que nós devemos, então, parar um pouco, parar as atividades que estamos fazendo, pegar nossas Bíblias e acompanhar aquilo que está escrito, aquilo que estamos pregando, aquilo que Deus quer revelar a cada um de nós. Nós ministramos no início desta série de mensagens, uma primeira mensagem chamada A Humanidade em Cristo, ou Uma Nova Humanidade em Cristo. De maneira que se estabelece aqui um alvo, um objetivo. Quando nós mostramos por que Cristo veio ao mundo, por que o Verbo se fez carne, se fez homem, viveu aqui nesta terra e por fim ele foi à cruz do Calvário sofrer aquela morte tão violenta, aquela morte como nós já conhecemos segundo a Escritura, e então ele veio a ressuscitar. Ora, nós devemos perguntar quais são as razões por que Deus se projetou desta maneira na história. De maneira que nós jamais podemos conceber a ideia de que Jesus tivesse morrido na cruz tão somente para nos dar dinheiro, ou tão somente para nos enriquecermos, como temos ouvido ultimamente no mundo, tantas ministrações, tantos segmentos, são tantos grupos, são tantas campanhas dizendo às pessoas que Jesus Cristo veio para fazê-las prósperas. Ora, nós precisamos perguntar isso, precisamos questionar isso, e também não somente ele veio também para curar um caroço, ou curar uma coluna, ou realizar qualquer outro tipo de cura, porque por mais que haja curas, e por mais que Jesus possa eventualmente curar o ser humano, entretanto, todas essas curas, elas são temporais, haja vista que todos os que um dia foram curados, a exemplo dos próprios que nos evangelhos experimentaram a cura do próprio Cristo e diretamente dele vieram posteriormente a morrer e tiveram seus corpos ali destruídos e corrompidos e consumidos pela terra. E portanto a obra de Cristo jamais pode se limitar a essas coisas pequenas, a essas coisas passageiras, a essas coisas que a Bíblia coloca sempre num plano secundário. Lembra do texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando ali Jesus Cristo diz: olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a vida cristã consiste em buscar o reino, em buscar a justiça de Deus, a justiça do reino. Ou seja, há um reino espiritual, há um reino eterno que deve ser perseguido, que deve ser buscado, que deve ser experimentado, que deve ser vivido. Ora, as demais coisas que são da terra, que são passageiras, isso fica em cargo do nosso Pai Celestial, que conhece a cada um de nós, que sabe de cada uma das nossas necessidades. E, portanto, nós não podemos jamais estabelecer um cristianismo em função da busca das coisas da terra. E, portanto, quando o Verbo se fez carne, quando Deus se fez homem, habitou entre nós e foi à morte, à cruz do Calvário, ali onde ele derramou o seu sangue, o seu precioso sangue, devemos entender que ali se estava em busca de se destruir nele, na sua morte, a velha humanidade adâmica, porque ele se fez homem, ele se fez Adão, ele como o último Adão, ele veio encerrar, ele veio pôr um fim àquela velha humanidade caída, cheia de pecado, cheia de mazelas, cheia de tristeza, cheia de angústias, cheia de enfermidade e morte. Em Cristo se encerra. E então, na sua ressurreição, projeta-se agora uma nova humanidade. Deus, ele quer estabelecer por fim nesta terra, no caso, no novo céu e na nova terra, ele quer estabelecer uma nova humanidade,
tendo como a pessoa principal o seu próprio filho, como sendo o filho cabeça de uma nova humanidade que expressa Deus. Uma humanidade que é como Deus na sua natureza, no sentido de uma humanidade que foi gerada da sua vida, foi gerada da sua natureza, de tal maneira que agora essa humanidade expressa a Deus, manifesta a Deus nos seus ricos atributos. Ora, mas como pode isso acontecer? Quando você olha para você mesmo, ou eu olho para mim, e cada ser humano, você olha para o mundo e você percebe uma humanidade caída, longe de ser aquilo que Deus é em natureza. É por isso que vem a redenção. E aí nós falamos da redenção aqui no programa. Porque, em primeiro lugar, Deus redime pelo seu Filho o homem. Redime dos seus pecados, tirando-o de uma condição pecaminosa, pagando todos os seus pecados, recebendo toda a sua culpa, para que o homem agora, uma vez justificado, ele possa ser considerado diante de Deus justo. Aí nós falamos também sobre a justificação, como também uma outra doutrina apostólica. O Senhor declara o homem justo não por aquilo que ele faz, não por aquilo que o homem realiza para Deus. Pelo contrário, as melhores justiças humanas para Deus são como trapos de imundície, mas Deus declara o homem justo. Deus agora imputa a justiça ao homem mediante a fé. É somente pela fé que o ser humano, que o homem, que o pecador, que o ímpio, como diz a Bíblia, pode se tornar justo diante de Deus. Nada o homem pode fazer para ser justo, se não crer na pessoa e na obra de redenção que o seu Filho Jesus Cristo efetuou na cruz do Calvário. E então, uma vez redimido e uma vez reconciliado, falamos também sobre a regeneração. Aí o Senhor vem e regenera o homem. E agora, esse que creu, como diz em João capítulo 1, versículo 12, este recebe o poder de ser feito filho de Deus. Ele agora tem o seu espírito nascido de Deus. Ele agora é filho de Deus, participante do próprio Deus, porque o Espírito Santo entrou nele e passou a habitar o seu espírito humano. E aqui é o início de uma trajetória de vida cristã. E é aqui que eu quero fazer uma pausa e te convidar a uma reflexão. Ora, se o Senhor te redimiu, se o Senhor então, Ele te justificou, se o Senhor então te regenerou, você agora é filho dEle, você pertence a Ele, você tem a sua natureza, você é um servo. E eu pergunto, o que acontece daqui para frente? Qual é a razão de você, meu querido irmão, de você, minha querida irmã, ser redimido por Deus? Qual é a razão de você ser justificado por Deus? De você, então, ser regenerado por Deus? E aí nós temos dois grandes problemas nos dias de hoje. Por um lado, tem uma grande multidão, uma grande massa que ignora todos esses aspectos da sã doutrina e dizem então somente que as pessoas precisam encher os grandes templos, os estádios, para então fazer campanhas para adquirirem cada um a sua bênção. Ou seja, é um grupo enorme de pessoas, é uma massa de pessoas, cada um ou cada uma delas na busca do seu próprio objetivo, na busca da realização dos seus próprios propósitos. E em tudo isso, é como se tudo aquilo que Deus fez tivesse um fim no próprio homem, para se esgotar no próprio homem, porque se o homem comprar um carro, ou uma casa, ou qualquer coisa desse tipo, então tudo estaria resolvido e Deus ficaria satisfeito. Por outro lado, há também muitos que acreditam que agora eles poderão fazer algo para Deus. E aí começa toda uma indústria religiosa, em que as pessoas estabelecem normas e mais normas, leis e mais leis, para que o homem, cumprindo tantos regulamentos, cumprindo tantos juízos, tantos estatutos, tantas doutrinas de usos e costumes e coisas mais, com o fim de que Deus se agrade do seu bom comportamento, para que ela possa então, por fim, ganhar o céu, ir morar no céu, como virar um anjo, né? Receber uma coroa, um vestido branco, uma harpa e ficar sobre uma nuvem, e então lá no céu, cantando e louvando a Deus pela eternidade. Mas eu convido você a olhar para a Escritura. Será que pode mesmo um homem servir a Deus a partir de si próprio, a partir daquilo que ele pode realizar?
Veja, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e aqui há um texto maravilhoso que de fato nos chama a atenção para esta questão que estamos trazendo a vocês essa manhã. Atos capítulo 17, versículo 24 e 25. Leia comigo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Olha como o apóstolo engrandece a Deus e humilha o homem, quando diz, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Então, o homem não pode construir para Deus nenhuma casa. Então, está fora de cogitação que aquilo que o homem faz para Deus morar, seja uma obra para Deus, porque Deus não habita casas, templos, lugares, seja o que for, feitas por mãos humanas. E aí vem a grande guinada do Evangelho, quando se sai de um período da lei do Antigo Testamento para uma nova era, para o Novo Testamento, para um novo momento onde se é dito, Deus não é servido por mãos humanas. Coloque essa palavra no seu coração. Nada do que você possa fazer possa ser para Deus um serviço. Deus não pode ser servido por mãos humanas, com coisas humanas. Não adianta você fazer um teatro para Deus, uma dança para Deus, uma coreografia para Deus, fazer um bolo para Deus, fazer um ritual para Deus, qualquer coisa para Deus, porque Ele é grande, Ele é muito grande, Ele criou os céus, a terra, o universo, Ele criou o homem, a Deus dá ao homem a vida, respiração e tudo mais, tudo vem dele. Como pode agora o homem fazer algo para Deus? E talvez alguém pergunte, pastor, mas e aí, então qual o sentido da vida cristã se nada podemos fazer para Deus? Bem, a obra que nós devemos fazer para Deus, se assim se pode falar, é permitir que Deus realize em nós a sua obra. Ou seja, é Deus o agente que está trabalhando intensivamente em nós, como o próprio Cristo declarou em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele falou, eu edificarei a minha igreja, é Ele quem edifica, Ele é o Senhor da seara, e então Ele tem uma obra a realizar em cada um de nós, uma vez redimidos, uma vez justificados e uma vez regenerados, entra então um quarto processo da doutrina apostólica, agora é o processo da santificação. Começa a santificação, ou seja, a vida cristã consiste num longo caminho de santificação. É um longo caminho em que Deus há de trabalhar no homem a sua própria natureza santa. É nesse ponto que nós queremos fazer aqui uma correção no pensamento da maioria dos cristãos, porque o que se entende por santificação. Por tanto tempo tem se entendido santificação como aquilo que o homem pode fazer para Deus, no sentido de o homem se livrar de algumas coisas exteriores, se libertar de um lugar, se livrar de um tipo de comida, de um tipo de roupa, de um tipo de comportamento, de maneira é que aí é onde é que entram as regras e as leis humanas e os usos e costumes e a moral humana. E as pessoas, portanto, mudam todo o seu exterior, achando que agora estão adequadas diante de Deus. E o que acontece? Acontece exatamente o que ocorreu com os fariseus e escribas, que eram homens da lei, que andavam segundo a lei, que viviam exteriormente conforme a lei. E aí você tem que ler o livro de Mateus capítulo 23, para ali você verificar como que Deus, ali como Jesus olhava para aquelas pessoas. Exteriormente, eles eram pessoas perfeitas, porque viviam todos os dias em pé nas praças, orando e jejuando e dando grandes somas de dinheiro ali nos gasofilaços do templo. Eram homens bem vestidos, que cobriam os pés e cobriam as mãos, e os braços estavam todos ali muito bem empacotados, e os sacerdotes e os sumos sacerdotes, com as mitras em suas cabeças, e nos filactérios dos seus vestidos, escritos 10 mandamentos, e no templo, e oferecendo sacrifícios, e cantando, e pregando, e falando.
e ao olhar as pessoas poderiam falar assim, de fato, são homens muito santos, são homens muito bons, são homens extremamente devotos e fiéis a Deus. Mas aí vem o próprio Deus encarnado, e aquele cujo olhar são como chamas de fogo, aquele cujo olhar penetra no mais profundo, no coração, na alma, no escondido. Olhando para os escribas e fariseus, leia Mateus 23, ele fala, olha, vocês são como sepulcros caiados, que por fora vocês aparentam belos. Ora, por fora vocês são maravilhosos. O problema é o que está dentro do sepulcro. Talvez você já tenha ido a um cemitério, você tenha visto ali um túmulo muito bonito. Imagine um túmulo de mármore, com aquelas imagens brancas, alvas, bem trabalhadas, e você deve ter admirado aquele túmulo, porque exteriormente é muito belo. Mas eu pergunto, e como é que está a condição interior deste túmulo? Olha como Jesus foi profundo, olha como ele trouxe aqui uma metáfora com a qual comparar e com a qual revelar qual era a verdadeira condição dos escribas e fariseus, homens exteriormente aparentemente santos, mas interiormente cheios de morte. E é isso que a lei faz com as pessoas. Basta que você também leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, quando ali falando sobre a lei escrita em tábuas de pedra, o apóstolo Paulo diz que era o ministério da condenação e o ministério da morte, porque a lei, ela era insuficiente para mudar a condição do homem. A lei não tem o poder para dar vida ao homem. Leia também o livro de Romanos, no capítulo 7, ali no versículo 13 e versículo 14, quando o apóstolo diz que o homem de fato é um homem carnal, é um homem vendido à escravidão do pecado. Ainda que a lei em si mesma seja santa, ela é justa, ela é boa, ela é espiritual, ou seja, nada há de errado com a lei. O problema é que o homem, sendo carnal e vendido à escravidão do pecado, a lei não dá conta de mudar a natureza do homem. O máximo que a lei pode fazer é levar o homem a manter uma aparência exterior, mas ela não tem o poder de mudar o homem. Romanos capítulo 8, versículo 4, a lei, ela estava enferma por causa da carne, e aquilo que foi impossível a lei realizar, então Deus realizou na pessoa do seu Filho. De maneira que, como consta no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 20, a lei não pode dar vida ao homem. É por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, se a lei pudesse dar vida ao homem, Jesus não precisaria ter vindo trazer vida ao homem. Mas não é qualquer tipo de vida, não é vida financeira estável. Isso aí você adquire sem Jesus. Basta trabalhar, estudar, correr atrás, acordar cedo, dormir tarde, e assim você pode conquistar riquezas materiais. Porque nós vemos aí todo mundo, e na verdade, aqueles que mais enriquecem, mais distantes de Deus estão. Essa é a grande verdade e a grande experiência. Não é uma vida financeira estável que Deus quer dar. Ele quer dar vida, e é vida abundante, é vida na sua alma, é vida no seu espírito, é vida no coração e, por fim, vida no seu próprio corpo. Conforme nós sabemos que então virá, depois da santificação, a glorificação, que é a glorificação dos nossos corpos, quando esse corpo mortal for revestido de imortalidade, e então este corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Mas isso falaremos em mensagens posteriores. Hoje queremos enfatizar a questão da santificação. Santificação, portanto, não é aquilo que o homem faz para Deus. Não são as limitações que o homem impõe para si mesmo, para agradar a Deus. Até porque, diz aqui no livro de Colossenses, e eu quero que você abra a sua Bíblia, no capítulo 2, versículos 21 e 22 e 23, nos diz que aquilo que o homem faz, todos esses limites impostos de fazer, não fazer, tocar, não tocar, comer, não comer, isso não santifica verdadeiramente o homem. Leia, capítulo 2 de Colossenses, versículo 21. Vamos ler a partir do versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com o uso,
se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. E, portanto, fica muito claro, segundo esse texto bíblico, que aquilo que os homens inventam no sentido de fazer, não fazer, manusear, não manusear, comer, não comer, provar, não provar, tocar, não tocar, isso não tem valor, não tem poder contra a sensualidade, contra essa natureza corruptível e corrupta que está dentro do coração do homem, porque tudo que está fora do homem não o pode contaminar, mas é o que está dentro do coração. Isto sim contamina o homem e, portanto, essa questão da lei ou das doutrinas humanas, das coisas exteriores, nada disso tem a ver verdadeiramente com a santificação de Deus. Ora, depois de redimidos, de justificados e então regenerados, o Senhor estabelece a sua igreja. E agora a igreja é, na verdade, o ajuntamento de todos os redimidos, de todos os justificados, de todos os regenerados. Eu sei que muitas pessoas, eles acham que a igreja não é preciso. Ora, mas se você acha que a igreja não é preciso, então a Bíblia não é preciso. Por quê? Porque a Bíblia é que nos fala a respeito da igreja. É ela que ensina que Jesus falou, olha, eu vou edificar a minha igreja. É a palavra igreja, você não pode fugir do sentido da palavra, da carga semântica da palavra. Igreja é assembleia, igreja é ajuntamento. Não existe igreja se não houver ajuntamento. Na verdade, a igreja, na sua prática, é o ajuntamento, é a reunião, é a assembleia de todos aqueles que, ao crerem em Cristo, foram redimidos, foram justificados, foram então regenerados e agora, vivendo em comunhão, nessa comunhão dos santos, agora eles vão sendo aperfeiçoados, como falamos na semana passada, mediante os homens dons da palavra apostólica, da palavra profética, da palavra evangelística, da palavra de ensino de pastores e mestres. A igreja vai sendo ali edificada e cuidada para que ela efetivamente possa cumprir com a obra do ministério. Ora, e qual que é a obra do ministério? É fazer festa junina. Qual que é a obra do ministério? É fazer campanha para ganhar dinheiro. Qual que é a obra do ministério? É fazer árvore de Natal e Natal pagão nas igrejas no final de ano. Qual que é essa obra do ministério? Que lá diz em Efésios capítulo 4, que os santos têm que cumprir, que os santos têm que realizar esta obra do ministério. Ora, é a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, é como que nós, redimidos, justificados e regenerados, vamos sair da condição em que nós nos encontramos para uma condição futura de completamente transformados e conformados à imagem do Filho. E, portanto, todo esse caminho, todo esse processo é chamado o caminho da santificação. A santificação como uma operação de quem? Do Espírito Santo. Afinal, o Espírito Santo não é santo mais que o Pai, mais que o Filho, mas é Espírito Santo porque a obra que cabe a Ele na economia de Deus é a de santificar. Não somente de separar, não somente de separar de um lugar para o outro ou das demais coisas, mas, sobretudo, produzir dentro do homem essa santificação, que é uma santificação orgânica, no sentido de livrar e libertar o homem da natureza pecaminosa, das paixões que lutam na sua carne, que militam no seu coração, que procuram levá-lo para longe de Deus. É uma santificação no sentido de Deus retirar tudo que é pecaminoso, que é adâmico, que é carnal, que é mundano, que é pagão, que é maligno, para encher esta pessoa totalmente de Cristo. Na semana que vem, nós daremos continuidade a essa ministração, demonstrando como se opera essa santificação orgânica dentro do homem, e este também é mais um tema da doutrina apostólica. Não se esqueçam, vocês podem acessar o nosso site devoltapalavra.com e ali tem as agendas das igrejas, das extensões, com os endereços, horários de cultos. Nós aguardamos por uma visita sua. Teremos a maior satisfação em receber a você e a sua família e termos ali uma grande comunhão no Senhor
para a sua glória. Tenham todos vocês um bom dia e Jesus Cristo é o nosso Senhor.